Olá e boas-vindas! Hoje a gente vai iniciar um mergulho profundo naquelas brechas que são totalmente fascinantes na nossa lei. E muitas vezes bem contraintuitivas, né? Com certeza, aquelas zonas cinzentas onde a lógica do dia a dia parece simplesmente virar de cabeça para baixo. O senso comum costuma falhar nessas horas. Exato. Para quem nos escuta e acompanha as nuances do direito, ou só tem mesmo aquela curiosidade aguçada sobre como a sociedade funciona, a premissa de hoje é bem instigante. Muito instigante. A gente vai falar sobre causar danos gigantescos e sair ileso, financeiramente falando. Isso. A missão de hoje é explorar as causas excludentes de responsabilidade civil e a gente está se baseando no documento capítulo 08 excludentes.pdf. Um material excelente, por sinal. É sim. Porque pensa bem, todo mundo sabe que se você quebrar algo de alguém, tem que pagar. É a regra de ouro da vida em sociedade. Quebrou, pagou. Mas e se a lei disser que, sob certas circunstâncias extremas, o dano acontece e o causador não precisa tirar um único centavo do bolso? É aí que a cabeça das pessoas dá um nó. Certo, vamos desvendar isso e começar pelo conceito central que faz toda essa engrenagem jurídica girar. Ou, parar de vez. O que é fascinante aqui é que para entender como alguém escapa de pagar uma indenização, a gente precisa primeiro entender o que cria essa obrigação. O gatilho de tudo. Exato. No coração da responsabilidade civil existe o chamado nexo de causalidade. Que é, basicamente, o elo, certo? Isso, o elo entre a conduta e o resultado. Não basta apenas haver uma ação, tipo dirigir um carro, e não basta haver um dano, como um muro destruído. Tem que ter a conexão. Tem que existir essa linha invisível, um elo direto e inquebrável ligando a sua ação ao prejuízo da outra pessoa. Faz todo sentido. E as excludentes que a gente vai analisar hoje não são meras desculpas criativas. Elas são ferramentas jurídicas poderosas que, na verdade, atacam esse elo. Elas cortam o mal pela raiz. Elas fulminam exatamente esse nexo causal. E sem o nexo causal, a obrigação de indenizar simplesmente desaparece. Some no ar. Evapora, mesmo que o dano seja real e a vítima esteja ali, segurando o prejuízo. Essa imagem da ferramenta cortando o elo ajuda muito a visualizar o problema. E a primeira situação onde a gente vê isso em ação é no chamado estado de necessidade. Está lá no artigo 188, inciso 2 do Código Civil. Uma das regras mais debatidas. Sim. Vamos imaginar um cenário prático aqui, tirado direto da fonte. Um cenário que é, honestamente, puro terror no trânsito. O pior pesadelo de qualquer motorista. Alguém está dirigindo o carro tranquilamente, velocidade permitida, prestando atenção. De repente, uma criança corre para o meio da rua. Atrás de uma bola, talvez. Isso. Para não atropelar a criança, a única reação possível é dar um golpe brusco na direção. Um instinto de sobrevivência para salvar a criança. O carro desvia, a criança fica a salvo, mas e aqui vem o problema, o veículo vai direto contra o muro de uma casa e destrói a estrutura inteira. Um baita estrago. Temos aí um ato extremo, feito exclusivamente para remover um perigo iminente. Exatamente. A lei reconhece que o ato de destruir o muro foi absolutamente necessário. Foi uma ação ilícita, percebe? Não teve crime aí. Não. O motorista agiu dentro de uma urgência imensa para proteger um bem maior que é, indiscutivelmente, a vida humana, em detrimento de tijolos e cimento. A balança pesa muito mais para a vida. Com certeza. A conduta foi lícita. Mas e aqui tem uma regra crucial detalhada no texto. Qual? O dono da casa, o proprietário do muro, ele não teve culpa de absolutamente nada. Ele estava lá, tomando um café na sala dele. Exato. Ele não criou o perigo, não deixou a criança correr. Então, por mais que o motorista tenha sido um herói, ele ainda paga pelo muro. Peraí. Ele salva a criança e a recompensa é um rombo na conta bancária. Isso parece bem injusto num primeiro momento. Pode parecer, mas o sistema tenta equilibrar as coisas. O motorista paga o dono do muro inocente, mas ele ganha o que o direito chama de direito de regresso. Então ele pode cobrar a conta de outra pessoa depois. Isso mesmo. Ele tem o direito de regresso contra os verdadeiros causadores do perigo. Nesse caso, ele entra com uma ação contra os pais da criança. Que falharam em cuidar dela. Exato. A responsabilidade final vai para quem gerou o risco. Uma linha tênue de sobrevivência e responsabilidade.
E quando o perigo não é um acidente, mas uma agressão? Aí entramos na legítima defesa. Artigo 188, inciso 1. Isso. Alguém usa força física para repelir um assaltante armado. A lei protege quem se defende. Mas e aqui é onde a coisa fica realmente interessante? O erro de execução. Exato. O famoso erro de execução. O que acontece se, ao se defender do assaltante, a pessoa erra o alvo e atinge um terceiro inocente por engano? Uma fatalidade dupla, praticamente. A pessoa joga uma mochila no assaltante, erra e acerta um pedestre na calçada. A dura realidade descrita no texto é que a legítima defesa funciona como um escudo blindado contra o agressor. Mas não contra o pedestre. Não. Quem se defendeu e acertou o inocente precisa indenizar o inocente primeiro. Nossa, então a pessoa é assaltada e ainda sai devendo. Sim, no momento inicial. Mas segue a mesma lógica do estado de necessidade. Depois de pagar o inocente, ela usa o direito de regresso para cobrar tudo do assaltante original. Entendi. A conta sempre vai atrás de quem começou a bagunça. Perfeito. E o material enfatiza muito a questão da proporcionalidade na legítima defesa. O uso da força tem que ser na medida certa. Se o agressor já está no chão ou fugindo e a vítima continua batendo, ocorre o excesso. Meios e moderados geram excesso. E excesso gera responsabilidade. Aí a vítima vira agressor também. E pode até gerar solidariedade no pagamento de danos, conforme o artigo 942 do Código Civil. Impressionante como a lei tenta amarrar cada ponta solta. Bom, saindo do susto da rua, vamos falar sobre ações do Estado, o escudo da lei. O exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal. Destrói a porta. A dona da casa não vai receber um centavo pela porta, né? Não vai. Não há crime ou dever de indenizar a porta porque o policial atua no estrito cumprimento do dever legal. A ilicitude é apagada. A lei mandou ele fazer aquilo. Exato. Mas existe um contraponto gigante aí, o conceito de abuso de direito. Artigo 187. Certo. Esse mesmo. A proteção legal acaba imediatamente se a ação exceder os limites da boa-fé ou o fim social da norma. Tipo, ele entra para buscar um documento e resolve quebrar a televisão só de raiva. Exatamente. Se ele quebra a televisão, ele abusou do direito. Aí a responsabilidade civil renasce e o Estado tem que pagar. O escudo derrete se você usar para o mal. Perfeita analogia. Agora, e quando o dano vem da própria natureza ou de um evento absurdo? Eu preciso de ajuda para separar dois conceitos que confundem muita gente. Caso fortuito e força maior. Artigo 393. Eles não são a mesma coisa. Na prática, ambos rompem o nexo e isentam o pagamento, mas a teoria separa os dois. Força maior são os eventos inevitáveis da natureza. Um terremoto, um furacão. Isso, forças maiores que a nossa capacidade humana de evitar. Já o caso fortuito são fatos imprevistos, geralmente humanos, externos ao seu controle. Tipo um roubo no meio da estrada. Exato. E isso nos leva a uma distinção vital no mundo dos transportes. A pegadinha do transporte. Eu vi isso no material. Tem o fortuito interno e o externo. Essa é a linha de corte. Se um ônibus está na estrada e o pneu estoura ou o freio falha, isso é um fortuito interno. Foi um imprevisto, mas estava dentro da máquina deles. Exato. O risco faz parte do negócio da empresa de ônibus. Então, no fortuito interno, a empresa ainda é responsável. Ela tem que pagar quem se machucar. Sem dúvida. Ela lucra com o transporte, ela assume os riscos da máquina. Mas, se cai um raio no ônibus ou se uma quadrilha assalta o veículo na rodovia... O roubo não é culpa da aviação. Não é. É um evento totalmente alheio à atividade. Isso é o fortuito externo. O nexo é rompido violentamente e a responsabilidade da empresa acaba ali. É quase como se o universo entrasse no meio e cortasse aquele elo que a gente falou no começo. Corta na hora. E falando em cortar o elo, tem um cenário que o documento traz que é bem dramático, quando a culpa é da própria vítima. A culpa é exclusiva da vítima. O raciocínio jurídico aqui é levado ao limite lógico. O exemplo da fonte é bem claro, embora triste. Uma pessoa com a intenção de cometer suicídio atira-se sob as rodas de um veículo. E esse veículo estava trafegando perfeitamente dentro das regras. Sim, o motorista não fez nada de errado. E nesse caso, a própria vítima foi a única causa do dano.
A causalidade em relação ao motorista completamente eliminada. Ele virou um objeto ali, né? Literalmente. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente vê que o direito não pune quem foi um mero observador físico de uma fatalidade causada por outra pessoa. O motorista foi só um instrumento. Isso me faz pensar no terror dos engavetamentos de trânsito. O fato de terceiro. Outra excludente importantíssima. Imagina um caminhão desgovernado. Ele perde os freios, bate num carro parado e o impacto projeta esse carro contra um pedestre que estava atravessando na faixa. Um efeito cascata. Exato. Então, o que tudo isso significa pro pedestre machucado? Ele processa o carro que bateu nele. Essa é a grande questão. O motorista do carro foi um mero instrumento físico da física, literalmente empurrado. Ele estava lá de boa e tomou uma pancada por trás. Sim, o pedestre não deve processar o carro. Ele tem que processar o dono do caminhão. A conduta do terceiro caminhão foi a causa exclusiva. O elo está entre o caminhão e o dano. É impressionante como a lei vai rastreando a energia do impacto até achar o verdadeiro culpado. É uma busca implacável pela justiça causal. Mas vem cá, com tudo isso acontecendo, muita empresa deve tentar dar um jeitinho. Dá para colocar no contrato uma cláusula dizendo, olha, se der errado, não pago nada. Ah, a famosa cláusula de não indenizar. As empresas adorariam, mas as restrições são rigorosas. Não é só escrever num papel e pronto. Longe disso. É totalmente inválida se violar a ordem pública ou os bons costumes, e tem proteções específicas fortíssimas na lei brasileira. O Código de Defesa do Consumidor, né? O próprio. O artigo 25 do CDC proíbe absolutamente que empresas usem essas cláusulas para se eximir da responsabilidade com clientes. Eles não podem simplesmente lavar as mãos. De jeito nenhum. E vai além. A súmula 161 do Supremo Tribunal Federal, o STF, invalida essa cláusula em contratos de transporte. O tal do fortuito interno que a gente falou? Isso. Não dá para fugir da responsabilidade com um pedacinho de papel quando se trata de consumidores ou passageiros. O risco é de quem presta o serviço. Chegando ao fim desse nosso mergulho profundo, a gente percebe como essas regras são vitais. Fica o lembrete, para quem nos ouve, de que o direito civil está operando lá nos bastidores. O tempo todo, em cada viagem de ônibus, cada batida de carro. Cada contrato que a gente assina, a responsabilidade civil não é só sobre punição, é sobre entender perfeitamente a teia de causa e efeito das nossas ações no mundo. É verdade. E, sabe, analisando tudo isso que o documento apresentou, isso levanta uma questão importante. Qual? O material de origem menciona especificamente um ponto muito interessante sobre a equidade. A fonte diz que o juiz deve avaliar a proporcionalidade da conduta na legítima defesa e no estado de necessidade, usando a equidade. Certo. E a reflexão que eu deixo para o pessoal pensar depois de hoje é a seguinte. Imagina a cena. Como é que um juiz, confortavelmente sentado em um tribunal, meses ou até anos depois do ocorrido, consegue medir com equidade a exata proporção de uma reação humana? Uma reação tomada em uma fração de segundo. Exatamente. Durante um momento de terror absoluto, de perigo iminente. Até que ponto a lei consegue ser realmente justa ao tentar matematizar o puro instinto de sobrevivência? Nossa, essa é pesada. É colocar a adrenalina humana numa balança fria de tribunal. É uma reflexão fantástica para fechar o nosso encontro. Fica aí o desafio intelectual. Fica mesmo. Agradeço demais a todos que nos acompanharam. Continuem observando as interações invisíveis de causa e efeito no dia a dia de vocês. Um abraço e até o próximo Mergulho Profundo.